Bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso caderno de estudo, de número 2, hoje nós vamos realizar a parte do caderno que trabalha exatamente dois conceitos importantíssimos na construção de um texto que cumpra a sua finalidade social. Dito de outro jeito, toda vez que a gente escreve, toda vez que a gente fala, toda vez que a gente se expressa por meio de linguagens humanas, a gente tem uma função social que é de transmitir aquilo que a gente defende, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer que o outro se convença. Ninguém emite um texto, ninguém emite uma comunicação sem que queira convencer o outro. Até quando a gente diz assim, é só uma opinião, você pode não querer concordar. Na verdade, você está só usando uma estratégia para que o outro adote o seu ponto de vista, não é? E quando eu falo ponto de vista, então eu já trago um dos pontos, um dos conceitos que nós também trabalhamos nesse caderno. Nós trabalhamos o que é ponto de vista, o que é opinião, o que é fato, e hoje nós trabalharemos os conceitos de tese e argumento, não é? E como eu já ressaltei para vocês, são importantíssimos para a construção do texto no cumprimento de sua finalidade social. Pois bem, olha aqui no caderno de vocês, vocês verão que nós teremos um conceito básico do que vem a ser tese e o que vem a ser argumento. Então, a tese, gente, nada mais é do que aquilo que nós trabalhamos na aula passada, um ponto de vista. O jeito como você olha algo, um jeito como você concebe um conceito, um jeito como você aborda determinada temática, não é? Então você tem uma tese a respeito de algo. Você tem uma tese a respeito de pessoas. Você tem uma tese, por exemplo, a respeito do conceito que nós já trabalhamos aqui, que é o conceito de eutanásia. Você que está me acompanhando, você tem, por exemplo, um conceito do que vem a ser o trabalho. O que é o trabalho? Então você tem um ponto de vista o que é o trabalho. Você que já tem estudado até o 8º ano, se eu perguntar para vocês o que é o estudo, você vai ter um ponto de vista e, portanto, uma tese do que vem. Não sei se saiu o espirro. Acabei de espirrar pela poeira que está aqui. Então, você acaba tendo uma visão a respeito do que vem a ser a educação, do que vem a ser o estudo. Pois bem, então, gente, quando você está escrevendo um texto, está se posicionando, você expressa a sua visão a respeito do que está abordando, não é? Agora, argumento passa a ser o quê? Passa a ser todo elemento que você vai apresentando para sustentar o seu ponto de vista. Na segunda-feira, nós fizemos a leitura do que vem a ser a resenha crítica, não é? E nós vimos a resenha crítica sobre o Menino Maluquinho. Mas vocês também já fizeram atividade do que é uma resenha crítica vendo o texto de Charlie Chaplin, não é? Ou melhor, do filme estreado por Charlie Chaplin e que foi objeto da resenha crítica Tempos Modernos, que nós temos no nosso caderno na página 22. Então, a tese
que foi apresentada na resenha crítica de Tempos Modernos, bem como a tese que foi apresentada no texto da professora que nós analisamos na nossa aula. Então, é a visão que a professora Daniela tem a respeito do filme, do livro Menino Maluquinho, como também a visão que o autor de Tempos Modernos tem a respeito do filme. Agora, para que eles sustentem as suas respectivas visões, então eles foram apresentando argumentos, foram apresentando elementos para confirmar aquilo que apresentam, tá bom? Então, tese é um ponto de vista, é uma opinião, dito de maneira simples, é uma opinião, é um ponto de vista, é uma perspectiva. Enquanto que argumento são os elementos que sustentam esse ponto de vista, essa argumentação, essa perspectiva. Ok? E aí, gente, está a arte de escrever e de se comunicar de maneira mais perfeita possível. Dito isso, então vocês vão trabalhar a questão 6, que é o quê? Considerando os excertos, excerto é o que são fragmentos de texto, né? Então, considerando os excertos apresentados e retirados do texto e os conceitos discutidos acima, ou seja, os conceitos de tese e argumento, identifique na tela o que se pede. Então, você vai ler esse excerto que diz assim: porém, mesmo com uma boa recomendação, Carlitos não consegue se manter em outro emprego, pois na fábrica em que trabalhava era alienado, fazendo sempre o mesmo trabalho, não sabendo dessa forma fazer mais nada além de apertar os parafusos. Pegando esse fragmento textual, você vai colocar aqui qual é a tese desse fragmento. Qual é a tese apresentada? Qual é o ponto de vista apresentado? Qual é o tema principal, aquilo que é essencial nesse fragmento? O que é essencial, o que é indispensável, o que é mais importante e é apresentado aqui nesse fragmento é aquilo que nós chamamos de tese. Pois bem, agora, olhe, gente, é um tanto quanto exigente essa parte de nossa atividade, viu? Porque a gente acaba podendo se perder, podendo não compreender bem e gastar excessivamente energias no entendimento desse assunto. Então, nós temos que ter bastante atenção e claramente os conceitos que nos são apresentados. Tese, um ponto de vista, uma opinião. Argumento, aquilo que sustenta essa perspectiva, esse argumento, essa opinião. Então, aqui nós vamos ter a tese e aqui você vai ressaltar desse fragmento a argumentação, aquilo que ele coloca para sustentar o seu ponto de vista. Do mesmo modo, nós teremos nesse segundo fragmento aqui. Olhe, as greves e manifestações dos empregados eram agressivamente reprimidas pelas autoridades, que defendiam os interesses capitalistas. Mas, por causa dessas greves, hoje existem melhores remunerações, diminuição da jornada de trabalho e melhores condições para o trabalhador. Qual é o ponto de vista que ele apresenta? Aqui está bem claro. Olha a tese aqui, ó. Tá vendo? Interessante que no segundo período nós vamos ter exatamente a argumentação, que é a segunda parte. Essa eu fiz para ajudar vocês. Na terceira, então você vai ler o texto
Vai ler o texto que diz: Carlitos conhece então uma moça que vivia em grande miséria e roubava comida para sobreviver. Essa moça não tinha mãe e seu pai, que estava desempregado, acaba sendo morto, o que mostra também a violência nas ruas na época. Para não ir a um abrigo ou a adoção, ela foge. Qual é o ponto de vista que ele tem? É a tese que ele apresenta. Qual é a argumentação? Quais elementos ele apresenta? Então você vai colocar aqui. Nesse segundo texto, nós vamos ter uma história em quadrinhos. Olhe, você deve observar o que diz a linguagem verbal, ou seja, aquilo que está apresentado de forma escrita. Está vendo aqui? Mas também de maneira indispensável você deve ver a linguagem não verbal, as expressões faciais das personagens, tá bom? Ok? Lembrando sempre que o corpo fala. Nós não precisamos só de palavra para nos comunicarmos e nem para entendermos o que o outro nos quer comunicar, não é? No desenho, na charge, no quadrinho, a gente também vai ver que o corpo fala e aquele que descreveu de maneira artística, ele também está se comunicando e ele também tem a tese dele e os argumentos dele por meio do corpo. Nesse caso aqui nós vamos ter a linguagem mista, não é? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Eu aderi a uma nova filosofia de trabalho. Slow work significa trabalhar sem estresse, sem pressa, sem neura, sem pressão. Mas você já está deitado aí há 3 dias. Qual é o tema dessa história em quadrinho? Qual é o argumento? Quais são os argumentos apresentados? E, principalmente, qual é a tese que está aqui? Qual é a tese apresentada? O ponto de vista que ele tem, não é? Aqui nós vamos ter também o diálogo entre dois textos, não é? Nós vamos ter, aqui vai ter a temática do quê? Do trabalho, bem como a resenha crítica que nós lemos Tempos Modernos, nós também vamos ter a temática do trabalho. Então, são dois textos que dialogam dentro de uma mesma temática. Agora, os dois refletindo, embora refletindo sobre o mesmo tema, estão refletindo de maneiras particulares, né? Questão 7. O personagem refere-se ao seu trabalho pela expressão slow work. O que significa dizer? O que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Nós vamos ter a tradução aí num dos quadrinhos, não é? Mas não só colocando a tradução que está presente num dos quadrinhos. O que é que isso quer dizer exatamente? Aí você vai colocar com suas palavras. Fazendo uma relação entre o texto 1, que é o Tempos Modernos, e esse, o que eles têm em comum? Eles falam sobre o quê? Nona e última questão dessa parte aqui. Em que se distancia o ponto de vista do texto 1 e o texto 2? Ou seja, qual o olhar, a tese do texto 1 e qual o olhar, qual a tese do texto 2? E em que um ou outro se distancia? Portanto, gente, terminando aqui essa explicação, peço que vocês levem a sério, não acumulem essa atividade, porque logo pedirei as fotos confirmando a realização da mesma, ok? Qualquer dúvida, me procurem, estou à disposição. Um bom dia de estudo e um forte abraço.